Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir o de sempre, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se você já conhece o canal, mas ainda não é inscrito. Por favor, se inscreve que você me ajuda muito. E agora vamos começar o caso de hoje. No caso de hoje, eu vou contar a história de uma serial killer mexicana chamada Juana Barraza. A Juana nasceu em uma zona rural de Hidalgo, no México, no ano de 1957. Os pais de Juana eram Trinidad Barraza, que era o pai dela, um policial, e a sua mãe se chamava Justa Sampério. Ela era uma prostituta, alcoólatra, eles não eram casados oficialmente, mas viveram juntos por 5 anos. Quando a Juana era um bebê de apenas 3 meses, a sua mãe, Justa, largou o companheiro e passou a viver com um homem que era casado, chamado Refúgio Sampério. Refúgio tornou-se padrasto de Juana e a única figura paterna que ela teve, apesar de não ser uma das melhores. E a infância da Juana foi completamente negligenciada. A sua mãe era alcoólatra e Juana nunca foi alfabetizada, pois, segundo seu padrasto, mulheres não precisam estudar para serem donas de casa. E ela e a mãe também não tinham uma relação de afeto, de carinho. Elas mal se falavam e a sua mãe, sempre que chegava perto da Juana, era para agredi-la ou para falar coisas horríveis para a filha. Quanto ao pai biológico, também ninguém sabe, ninguém viu. Eles não tinham contato nenhum. E aí, para piorar ainda mais, quando Juana tinha seus 12 para 13 anos de idade, Juana foi vendida pela mãe, que deu a menina para um homem chamado José Lugo em troca de 3 cervejas. E aí, gente, foram 5 anos de abuso na mão desse José. Ela vivia na casa dele como empregada doméstica e ela era frequentemente violada sexualmente. E durante esses anos, a Juana, ela engravidou por 2 vezes, uma aos 13 anos de idade e outra aos 16 anos, mas essas gestações nunca vingaram, ela nunca pôde ter os bebês. Enquanto isso, a mãe dizia pro resto da família, pros irmãos no caso, que a sua filha tinha saído de casa por livre e espontânea vontade, o que era mentira. Então ninguém sabia onde ela estava, até que depois desses 5 anos os seus tios a encontraram e ela foi resgatada. Com a sua infância e adolescência perdida, a sua mãe morre na década de 80 e assim a Juana se vê livre. Sua mãe morreu de cirrose e depois disso a Juana ela se muda para a cidade do México, que é a capital do país. Lá ela tinha a sua casa, trabalhava como empregada doméstica, fazia faxinas e também trabalhava como vendedora ambulante. E no meio disso tudo, ela acaba conhecendo a luta livre. E ela viu nesse esporte uma maneira de canalizar toda a raiva que ela sentia dentro de si, que aparentemente ela não sabia de onde vinha. Ela passou a ser uma profissional conhecida como a Dama do Silêncio, por conta de ser uma mulher tímida e introspectiva. E nessa fase adulta dela, em meio a turnês pelo México, Juana passa por vários relacionamentos que não dão certo. Ela teve 4 filhos e cada filho dela era de um relacionamento diferente. Praticamente todos os companheiros que ela teve durante a sua vida foram abusivos com ela. Eles a agrediam tanto fisicamente como psicologicamente. No ano de 1995, o dinheiro de Juana já estava ficando escasso, as faxinas já não estavam mais entrando para ela fazer e o dinheiro que ela ganhava como lutadora não era o suficiente para ela se manter. Ela ganhava 500 pesos por luta, o que hoje dá uns R$128, e isso não era o suficiente. Foi a partir daí que ela começou a cometer pequenos furtos que depois evoluíram para assaltos a residências. E assim ela foi vivendo. No ano seguinte, 1996, ela tinha uma amiga chamada Araceli Martinez e elas decidiram que iam começar a se vestir como enfermeiras para poder conseguir a confiança dos idosos, para poder ter acesso à casa deles e cometer os assaltos. Mas o que a Juana não sabia é que essa amiga dela era namorada de um policial federal corrupto chamado Moisés Flores. E juntos, o casal traçou um plano para poder extorquir Juana. Eles extorquiram 12 mil pesos em troca dela não ser denunciada e não ser presa por conta dos assaltos.
Mas depois desse episódio, ela não parou de assaltar, ela continuou assaltando as residências, mas ela fazia sozinha. E no ano de 1998, outra tragédia acontece na vida da Juana. Ela perde o seu primogênito, chamado José Henrique, de apenas 24 anos de idade. Algumas matérias dizem que foi por conta de briga na rua, outras dizem que foi um assalto e os assaltantes começaram a espancá-lo com um taco de beisebol. Mas ele foi morto precocemente e para Juana esse foi o episódio mais triste da vida dela. E partindo para os anos 2000, a Juana se aposentou da luta livre. Ela já estava com seus 40 e poucos anos e foi nessa época que a situação financeira começou a ficar alarmante. E a raiva que Juana sentia começou a ser extravasada de outra maneira. No dia 25 de novembro de 2002, Juana foi até a casa de uma senhora chamada Maria de la Luz González. Ela tinha uma credencial falsa consigo e alegou à senhora que foi enviada pelo governo para prestar assistência médica. Dentro da residência, a Juana falou que começou a ficar com raiva por conta de comentários depreciativos que a senhora começou a tecer sobre ela e por conta disso a espancou e a estrangulou com as próprias mãos até a morte. Essa foi a sua primeira vítima fatal. Depois dessa primeira vítima, a Juana começou a atacar novamente depois de 3 meses. E aí vocês devem estar se perguntando como que ela tinha acesso, como que ela sabia que um idoso morava lá. E é aí que, de alguma maneira, a gente fica sabendo que a Juana conseguiu, de alguma forma, acesso a uma lista de mulheres que estavam em um programa de assistência médica do governo. E dessa lista, ela identificava apenas as senhoras mais velhas que moravam sozinhas, que eram normalmente viúvas ou solteiras. E dessa maneira, por conta dessa lista, ela tinha o endereço das casas, o nome das senhoras, ela sabia o básico para poder começar ali uma relação de confiança com essas senhoras. Ao todo, Juana tirou a vida de 40 senhoras, todos eles por estrangulamento, sempre com as próprias mãos ou algum objeto que possuísse fios. Normalmente, antes disso, ela agredia essas senhoras, todas com mais de 60 anos de idade. Ela fingia ser enfermeira do conselho da cidade ou assistente social. Ela se disfarçava só usando roupas brancas, mas depois ela conseguiu um uniforme genuíno de enfermeira. Se a vítima fosse rica, ela se oferecia para uma massagem ou dizia que ajudaria a conseguir medicamentos. E aí, se a sua vítima se distraísse, ela estrangulava na hora, caso contrário, ela agredia primeiro. E depois de vencer as suas vítimas, ela cometia os roubos, não só como troféu, mas também para ganho próprio. Em novembro de 2003, a Juana ainda estava começando a cometer os assassinatos, mas a polícia já estava à procura de um possível serial killer que matava idosas. No entanto, a polícia estava relutante em tornar essa informação pública, pois isso acabou se tornando ali uma briguinha de um partido com o outro, que ficavam de picuinha dizendo que a criminalidade tinha aumentado no mandato tal, aí ficava essa briga. Então a polícia de início não divulgou isso. Mas aí em dezembro desse ano, a polícia divulgou um pôster de um procurado com 2 esboços de testemunhas oculares. Um era mais feminino e o outro esboço era mais masculino, porque essas testemunhas só viram alguém no escuro, algo mais distante, e a polícia inclusive pensava que se tratava de um travesti por conta das descrições. Então foram 2 cartazes. A polícia acreditava que se tratava de um homem que se vestia de mulher para poder atacar as idosas. Então a polícia divulga o pôster, mas só no ano seguinte, em 2004, a polícia divulga que se tratava de um serial killer. E aí a população começou a ficar muito preocupada, muito desesperada, porque ninguém sabia quem era, não tinham ali uma identidade, e isso durou por mais de um ano. Em 2005, a Juana começa um relacionamento com um taxista chamado José Herrera. Ele, de certa forma, acabou se tornando um cúmplice dela. Eles tiveram um relacionamento
E aí os assassinatos começaram a se tornar mais noturnos. E quando foi em setembro de 2005, tava todo mundo com muito medo na cidade, principalmente os idosos, quando uma mulher rica, que era mãe de um criminologista mexicano famoso chamado Luis Rafael Moreno, a mãe dele começou a vender para a polícia a ideia de eles começarem uma operação, que foi chamada de Operação Parques e Jardins. Era basicamente patrulhas oficiais nas áreas em que o assassino era mais ativo, e eles distribuíam panfletos e aconselhavam idosos a desconfiarem de estranhos e não abrirem a porta da casa para ninguém. Depois do início dessa operação, a polícia chegou a prender 49 travestis e prostitutas para poder colher as digitais de cada um deles, pois a polícia tinha as digitais da Juana, mas não sabia que era da Juana. Foi uma digital que foi recolhida de uma das vítimas, mas nenhuma dessas pessoas que foram presas era compatível com essas digitais. E aí a polícia não sei o que foi que deu. Eles cismavam que era ou travesti, ou uma pessoa homossexual, ou uma pessoa transgênero. Tudo porque testemunhas disseram que era uma pessoa robusta, sendo que não é só porque uma pessoa é robusta que ela é homem, mas enfim. E, inclusive, eles solicitaram a ajuda da polícia francesa, pois eles acreditavam que o assassino era semelhante a um serial killer francês homossexual chamado Thierry Paulin. Isso foi em setembro de 2005. Quando foi em outubro, os assassinatos deram uma pausa e aí a polícia pensou que o assassino cometeu suicídio só porque nenhuma pessoa foi assassinada. Houve uma pausa mesmo nos assassinatos, mas a Juana não cometeu suicídio. E aí, em 25 de janeiro do ano seguinte, em 2006, a Juana, ela avistou uma senhora que estava andando na rua com sacolas de compras nas duas mãos e ela parecia bem cansada. A Juana foi lá, ofereceu ajuda, disse que iria acompanhar a senhora até na casa dela. Ela fez isso e, chegando lá, a Juana ofereceu os seus serviços como lavadora. Mas aí a senhora, ela acabou oferecendo pouco dinheiro para esse serviço, o que deixou a Juana com raiva e ela foi lá e enforcou a senhora até a morte. Essa foi a última vítima da Juana, pois ao sair do local, uma vizinha viu e ela achou estranho. E aí ela viu o corpo da senhora e chamou imediatamente a polícia. A patrulha local foi acionada e eles pegaram a Juana a poucos quarteirões do local. Eles finalmente conseguiram capturar a serial killer depois de 4 anos de assassinatos. Uma busca foi feita na casa da Juana e lá existia uma sala que era cheia de troféus e de recortes de revistas, de jornais, falando a respeito dos assassinatos. Mesmo sendo analfabeta e não conseguir ler o que estava ali, ela tinha isso guardado. E junto de tudo isso, ela também tinha guardado ali objetos das vítimas e também tinha um altar para Jesus Malverde e para Santa Muerte. Algo curioso é que uma semana antes de ela ser pega, a Juana havia dado uma entrevista em um programa de TV sobre luta livre. A polícia nem sonhava que se tratava da assassina mais procurada do México. Isso porque, além dos cartazes que eles tinham, eles também tinham uma silhueta de cera e ninguém suspeitou lá de ver essa mulher na TV. Foi algo curioso. A Juana começou seus assassinatos em 2002, matando uma pessoa. Em 2003, ela fez 7 vítimas. No ano de 2004, ela fez 14 vítimas. Em 2005, 17 vítimas. E em 2006, ela fez só uma vítima. Não fez mais porque foi pega pela polícia finalmente. Com todas as provas que a polícia possuía, Juana foi julgada por 30 homicídios e declarada culpada por 16 deles, além de responder também por 12 assaltos. Ela foi condenada a 759 anos de prisão, mas, segundo as leis mexicanas, o máximo que se pode ficar preso é por 50 anos. Quando ela foi questionada do porquê, ela disse que sentia muita raiva, ódio profundo em ver aquelas idosas. Era como se ela estivesse vendo a própria mãe, a pessoa que a vendeu quando era criança, a pessoa que permitiu que ela fosse violentada, e por isso ela disse que não sentia arrependimento nenhum por conta dos assassinatos.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Juana Barraza, uma das maiores serial killers do México. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não esqueça de comentar e curtir esse vídeo. Eu te vejo na semana que vem. Tchau!